Os segredos da mente milionária. Os 17 arquivos de riqueza. A partir desse ponto, o autor passa a explicar quais são e como colocar em prática os arquivos de riqueza. Antes, porém, ele reforça que os seres humanos são como um imenso arquivo e a maior parte das decisões que tomamos no dia a dia são automáticas e baseadas em padrões. Por esse motivo, devemos substituir algumas concepções e modelos por outros que trarão sucesso e riqueza. Assim, ele reitera que, para que o livro seja efetivo, as lições devem ser colocadas em prática o mais rápido possível. Arquivo número 1. Eu crio minha própria vida. Você precisa estar no controle de sua vida. Caso contrário, nada vai diferenciá-lo de um apostador de loteria que não tem estratégia nenhuma para a riqueza. Sua filosofia será baseada em deixar as coisas acontecerem. Esse descontrole traz uma característica muito comum: o vitimismo. Ele se apresenta em 3 faces distintas e igualmente prejudiciais para o sucesso financeiro. O primeiro sintoma é culpar a tudo e a todos, menos a si próprio. Depois, vem a justificativa, afinal, sempre existe uma justificativa que na maioria das vezes, o dinheiro não é tão importante. E a terceira e última face é a queixa. Essa é verdadeiramente um problema, pois além de afastar as pessoas de você, ainda atrai outros queixosos e mal-sucedidos. Aro propõe um exercício, que segundo ele mudou a vida de milhares de pessoas que assistiram suas palestras: não se queixar por 7 dias inteiros. Conclui afirmando que essas 3 atitudes são como pílulas, já que apenas aliviam a dor do fracasso. No fundo, tem-se consciência de que a culpa é individual, que o dinheiro é sim importante e que a queixa é uma forma de demonstrar uma insatisfação interior. Não seja uma vítima. Vítimas nunca serão verdadeiramente ricas. Declare: eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Arquivo número 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Ter uma mentalidade vencedora é crucial. Por isso, entrar para vencer não é o mesmo de entrar no jogo para não perder. Seu sucesso depende do que você almeja. Se deseja uma vida confortável, é isso que terá, mas se busca por riqueza você pode alcançar uma vida ricamente confortável. Declare: a minha meta é ficar milionário e mais ainda. Para transformar essa declaração em realidade é necessário seguir 2 passos. Primeiramente, liste por escrito seus objetivos financeiros com prazos realistas. Em seguida, vá a um restaurante caro e escolha um prato sem olhar para a coluna dos preços. Assim, você estará treinando sua mente para agir como as dos milionários. Arquivo número 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Quem não quer ser rico? Porém, poucos têm a força interior e a disciplina para chegar até lá. Essa é a questão central. Querer todos querem, mas é preciso firmar um compromisso consigo mesmo para alcançar o objetivo. Para isso, é necessário extirpar de nossos cérebros as ideias contraditórias, já que a maioria das pessoas tem arquivos conflitantes quando o assunto é se tornar rico. Por exemplo, você pensa no que a riqueza pode trazer de bom, mas logo em seguida sua mente diz: isso dá trabalho, isso é difícil, você precisa de uma chance única que pode nunca acontecer, você já trabalha demais. E, assim, sua mente sabota sua atitude vencedora. Isso atrapalha o processo de construção de riqueza. Neste ponto, pode-se incorrer novamente no erro das justificativas, procurando motivos para enquadrar a riqueza como problema. A fim de reconhecer se está realmente focado em ser rico, você deve reconhecer-se, quer ser rico, se escolhe ser rico e, finalmente, se você se compromete a ser rico. O compromisso, entretanto, deve ser incondicional. Você deve estar disposto a dar tudo de si e se jogar sem reservas nos desafios que aparecerem no percurso. Lembre-se, você está jogando para ganhar. E deve estar verdadeiramente e plenamente determinado a fazer fortuna. Declare: eu me comprometo a ser rico. Depois, escreva em poucas palavras o que te motiva a cumprir esse compromisso. Procure uma pessoa próxima e declare o que escreveu, colocando datas para o atingimento dessa meta. Arquivo número 4. As pessoas ricas pensam grande. A sua remuneração é proporcional ao valor que você agrega ao mercado. Dentro dessa lógica, 4 fatores são importantes: oferta, demanda, qualidade e quantidade.
O foco é oferecer produtos e serviços que tenham alta demanda, baixa oferta, excelente qualidade e em alta quantidade. Quanto mais pessoas você atingir com seu trabalho, melhor. Pense grande, o mundo já está cheio de pessoas medíocres. Se você não atender às demandas, quem atenderá? Transforme suas metas em propósitos de vida e se comprometa com elas. Declare: eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Após essa declaração, liste seus talentos e atividades nas quais se destaca. Descreva como pode usar essas ferramentas a seu favor, principalmente em sua vida profissional. E, então, faça uma sessão de brainstorming com outras pessoas para listar estratégias para aumentar em 10 vezes o número de pessoas que você atinge hoje. Alavancagem é a palavra-chave. Arquivo número 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades. Nesse tópico, o autor faz mais uma comparação do modo de pensar dos ricos e dos pobres. Para ele, os pobres estão sempre pensando no lado negativo, no que pode dar errado, ao invés de tomarem para si a responsabilidade de fazer dar certo. O que falta a essas pessoas é confiança, o que acaba fazendo-as marcarem passo quando surge uma oportunidade. Como isso acontece? Simples. Quem tem medo e não confia em si está sempre esperando estar mais bem preparado, quer estar pronto para tudo, quer entrar em um ramo como expert e, assim, nunca se sentem prontos para o sucesso. Diferentemente destes, os ricos agem. Estudam os riscos e o ramo do negócio, mas sabem que é impossível obter todas as informações de antemão. Usam o princípio: preparar, fogo, apontar. Desse modo, eles se preparam, de maneira rápida e incisiva. Depois, partem para a ação e, se algo der errado, eles consertam no percurso. Para colocar esses ensinamentos em prática, o autor aconselha que o leitor pense numa situação ou num projeto que tenha tido vontade de começar e comece agora, de onde está, a partir do que você tem. Pratique o otimismo. Tudo que alguém considerar problema ou obstáculo, reclassifique como oportunidade. Faça uma lista de 10 coisas pelas quais você se sente grato e leia-a em voz alta durante os próximos 30 dias. Se não se sentir feliz com o que escreveu, comprometa-se a mudar de atitude. Arquivo número 6. As pessoas ricas admiram outras pessoas ricas e bem-sucedidas. A questão aqui é não se ressentir da riqueza e do sucesso dos ricos, pois isso causará uma série de sentimentos negativos e você nunca se tornará aquilo que despreza. Eker conta histórias de como ele mesmo já passou por situações de ódio contra os ricos e de como já sentiu esse sentimento em relação aos outros. Porém, ressalta que as pessoas ricas que ele conhece são maravilhosas, solidárias e humildes. Cita vários exemplos de projetos sociais desenvolvidos por seus amigos. Inclusive, neste ponto, pode-se fazer um paralelo bem claro com uma das lições de Pai Rico, Pai Pobre, aquela que fala sobre dar para receber. O importante é estar atento aos pensamentos tóxicos que podem envenenar sua mente e te afastar da riqueza. Declare: eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. E vou ser uma pessoa rica também. A fim de que essa declaração tome conotações mais reais, faça o que o autor propõe. Pratique a filosofia de abençoar aquilo que você quer. Escreva e envie uma breve carta ou um e-mail a alguém que você conheça, não necessariamente em pessoa, que seja extremamente bem-sucedido em qualquer campo, dizendo-lhe o quanto você o admira e respeita por suas realizações. Arquivo número 7. Pessoas ricas procuram a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Esse princípio é um complemento do anterior, pois ensina que se deve usar os ricos como fonte de inspiração e agradecer por eles terem conseguido sucesso. Assim, é possível copiar as suas estratégias e formas de pensar para trilhar o mesmo caminho. Além de não nos ressentirmos pela riqueza alheia, devemos nos aproximar dos detentores dessas riquezas e aprender com eles. É igualmente importante manter-se longe de pessoas negativas ou, pelo menos, transformar a negatividade dessas em modelos mentais de como não ser. Entretanto, cuidado para não começar a julgar e criticar e tornar-se tão tóxico como seu exemplo negativo. Dessa forma, Aaron nos ensina que em vez de desdenhar das pessoas ricas, devemos imitá-las. Ao invés de evitá-las, conhecê-las. Em vez de apenas achá-las o máximo,
usá-las como inspiração para entender que, se elas podem, você também pode. No fim, quando você quiser tocar um milionário, bastará tocar a si mesmo. Declare: eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Depois, siga esses 4 passos para aplicação prática. 1. Leia a biografia de pessoas bem-sucedidas e aprenda sua história e seu modo de pensar. 2. Frequente um local que os ricos frequentam, pode ser o bar de um hotel 5 estrelas ou um clube. Procure se sentir à vontade nesse meio e fazer contatos. 3. Afaste-se de pessoas negativas ou diminua o contato com elas. 4. Pare de assistir a bobagens na televisão e fique longe de conversas destrutivas. Arquivo número 8. As pessoas ricas gostam de se promover. A autopromoção é fator fundamental de sucesso. Afinal, como as pessoas saberão que você tem um produto ou serviço de sucesso se não lhes forem oferecidos? Dessa forma, o autor revela que pessoas ricas são ótimas com marketing pessoal e vendas. Elas não têm medo de exposição, pois não temem o fracasso e a rejeição, além de acreditarem no que estão promovendo, seja si ou seus produtos e serviços. Declare: promovo o meu valor com paixão e entusiasmo. Agora siga esses 2 passos para obter sucesso com esse princípio. Item 1. Dê uma nota de 0 a 10 para o produto ou serviço que você oferece. Se a nota for entre 7 e 9, veja o que pode melhorar. Se for inferior a 7, desista desse ramo e procure algo novo. Você não confia no seu produto. Item: torne-se um especialista em marketing e vendas. Arquivo número 9. As pessoas ricas são maiores que os seus problemas. O autor abre os olhos do leitor para sua perspectiva sobre os problemas, ensinando que eles só são reais quando são maiores que sua força de caráter e determinação. Dessa maneira, na verdade, não é que os problemas sejam grandes, é você quem é pequeno. Quanto maior se tornar diante deles, menores ou até insignificantes os problemas se tornarão. As pessoas fracassadas e de mentalidade pobre, quando se deparam com problemas, perdem tempo e energia praguejando, se queixando e raramente encontram soluções criativas para amenizar a dificuldade, muito menos para que ela não volte a surgir. Já os ricos não fogem das adversidades, não se esquivam nem se queixam delas. São guerreiros financeiros. Assim, se você aprende a lidar com problemas e a superar qualquer obstáculo, o que pode impedi-lo de alcançar o sucesso? A resposta é: nada. E, se nada pode detê-lo, você não para nunca. E, se jamais para, que opções possui na vida? A resposta é: todas. Declare: sou maior do que os meus problemas. Posso lidar com qualquer problema. Para praticar essas ações, siga os passos ensinados no livro. 1. Sempre que você se sentir perturbado por um grande problema, aponte para si mesmo e diga: pequeno, pequeno, pequeno. Em seguida, respire fundo e declare para si mesmo: posso lidar com isso. Sou maior do que qualquer problema. 2. Registre por escrito um problema que você tem. Depois liste 10 medidas possíveis para resolvê-lo ou, pelo menos, para melhorar a situação. Assim, você deixará de pensar nesse obstáculo e começará a solucioná-lo. Além disso, se sentirá muito melhor. Arquivo número 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. Nesse tópico, o autor critica a maneira com que muitas pessoas não se sentem merecedoras das oportunidades que surgem em suas vidas. Isso é gerado pela quantidade de respostas negativas e comentários depreciativos que escutamos ao longo do tempo. Contudo, para fortalecer a mente milionária temos que ser bons recebedores, aceitar de braços abertos o que o universo tem para nos oferecer. Se negarmos repetidamente as dádivas, elas deixarão de vir. Arrow frisa que, ao nascermos, não fomos carimbados como merecedores e não merecedores. Tudo isso é ilusão de nossas mentes, todos somos merecedores. Por isso, declare: sou um excelente recebedor. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. E siga os passos. 1. Pratique ser um excelente recebedor. Toda vez que alguém o elogiar por qualquer motivo, diga apenas: obrigado.
Não retribua a gentileza na mesma hora, garanta à pessoa que o elogiou a alegria de lhe dar esse presente sem ter o desprazer da devolução. 2. Absolutamente todo o dinheiro que você achar ou receber deve ser festejado com muito entusiasmo. Vá em frente e declare em alto e bom som: eu sou um ímã que atrai dinheiro. Obrigado, obrigado, obrigado. Lembre-se, o universo está programado para apoiá-lo. Caso você continue declarando que é um ímã que atrai dinheiro, e especialmente se você tem uma prova disso, o universo dirá apenas certo e lhe enviará mais. 3. Pelo menos uma vez por mês, tome uma atitude especial para agradar a você mesmo e ao seu espírito. Faça coisas que lhe permitam se sentir rico e merecedor. Mais uma vez, a energia vibracional que você emite nesse tipo de experiência enviará ao universo a mensagem de que a abundância está presente na sua vida. Arquivo número 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Mais uma vez, o medo e a segurança são as chaves para manter-se pobre, pois ao aceitar ser remunerado de forma fixa e mensal, pelas horas trabalhadas, isso retira de você o foco de querer ganhar mais, de ser melhor, de gerar riqueza e tudo isso enraizado em quais sentimentos? Isso mesmo, medo e insegurança. Os ricos acreditam em si e assumem os riscos dos ganhos variáveis, sabendo que ganharão mais desse modo. Assim, quem troca tempo por dinheiro está quebrando a regra número 1 da riqueza, que afirma que não devemos colocar um teto para nossos recebimentos, pois estes serão inevitavelmente impedidos de crescer. As alternativas apresentadas pelo autor são: item abrir um negócio próprio, item trabalhar por comissão, item ou receber uma porcentagem da receita, dos lucros ou das ações da empresa. O importante é assegurar-se de criar uma situação que lhe permita ganhar com base nos seus resultados. Outra opção é trocar o emprego por uma relação contratual. Se o seu empregador estiver disposto, ele pode contratar a sua empresa em vez da sua pessoa para realizar basicamente as mesmas atividades que você executa. Declare: prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Para praticar o princípio você deve: 1. Criar e depois propor ao seu empregador um plano de remuneração que lhe permita receber, ao menos parcialmente, com base nos seus resultados pessoais, bem como nos resultados da empresa. Caso você tenha um negócio próprio, estabeleça um plano de remuneração que permita aos seus colaboradores e fornecedores receberem basicamente pelos resultados que produzem e pelos resultados da sua empresa. 2. Abrir um negócio próprio, ainda que em tempo parcial. Uma opção é oferecer serviços independentes de consultoria, recebendo por desempenho e resultados, e não apenas pelo tempo. Arquivo número 12. As pessoas ricas pensam: posso ter as duas coisas. O autor adverte que em nenhuma outra área o pensamento de que podemos ter as duas coisas é mais importante do que no campo financeiro. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que devem optar entre a riqueza e os demais aspectos da vida. Por isso, racionalizam a posição de que o dinheiro não é tão importante, fazendo-as repelir a riqueza ao invés de gerá-la. O dinheiro é importante, pois funciona como um lubrificante, que lhe permite deslizar pela vida, em vez de se arrastar por ela. Proporciona liberdade para você comprar o que desejar e fazer o que quiser do seu próprio tempo. Com ele, você tem condições de desfrutar o que há de melhor e também a oportunidade de ajudar outras pessoas a satisfazer as suas necessidades básicas. Acima de tudo, ser rico faz com que você não precise gastar a sua energia se preocupando com a falta de dinheiro. Caso deseje viver de fato uma vida sem limites, deixe de lado o modo de pensar excludente e mantenha a intenção de ter as duas coisas. Declare: eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Para atingir essa forma de pensamento milionário. 1. Pratique pensar em ter as duas coisas e crie maneiras de conseguir isso. Sempre que se encontrar diante de duas alternativas, pergunte-se: por que não posso ter ambas? 2. Pense em si próprio como um exemplo para os outros, mostrando que é possível ser bondoso, generoso, afetuoso e rico. Arquivo número 13. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. Neste princípio, aprendemos que a verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos.
O patrimônio líquido é calculado como sendo o valor de tudo que uma pessoa tem, some o valor de todas as coisas que você possui, dinheiro, ações, títulos, imóveis, o seu negócio atual, a sua casa, e depois subtraia tudo o que deve. O autor explica que o patrimônio líquido é oriundo de 4 fatores determinantes, quais sejam: 1. Rendimentos. Existem 2 tipos, os ativos e os passivos. Os ativos são os valores que se ganha pelo trabalho, já os rendimentos passivos são aqueles recebidos sem que se precise trabalhar diretamente. 2. Poupança. É quanto dos rendimentos são guardados para se transformarem em investimentos. 3. Investimentos. É a maneira mais rápida de aumentar o patrimônio. 4. Simplificação. Simplificar o padrão de vida e de consumo para potencializar a geração de riqueza dos itens anteriores. O autor aconselha um monitoramento contínuo do patrimônio líquido, uma vez que ao se concentrar nele esse patrimônio crescerá, já que aquilo em que a mente focaliza se expande. E alerta ainda que essa lei vale para todos os aspectos da vida, tudo aquilo de que você cuida cresce. Declare: estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. A aplicação prática envolve: 1. Manter-se concentrado nos 4 fatores do patrimônio líquido, aumentar os seus rendimentos, engordar a sua poupança, elevar o retorno dos seus investimentos e diminuir os gastos pessoais, simplificando o seu estilo de vida. 2. Criar um extrato do seu patrimônio líquido. Atualize em reais tudo o que você tem, os seus ativos, e subtraia o valor de tudo o que deve, o seu passivo. Comprometa-se a monitorar e revisar trimestralmente esse extrato. 3. Contratar um consultor financeiro bem-sucedido que trabalhe para uma firma conhecida e conceituada. Arquivo número 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. O autor nos ensina que antes de gerir uma grande fortuna, é preciso adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Lembre-se, somos criaturas de hábitos. Portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada. O essencial é começar já a administrar o que está em suas mãos. Em pouco tempo, você ficará impressionado com os resultados. A regra que Aro ensina para administrar o dinheiro corretamente é a seguinte: separe todo e qualquer ganho em 6 contas. Da seguinte maneira: 1. 10% para a conta da liberdade financeira. Esse dinheiro não deverá ser gasto em hipótese nenhuma, ele será usado para investimento e os rendimentos desses investimentos serão os valores que poderão ser gastos, nunca o principal. 2. 10% para a conta da diversão, já esta, deve ser zerada todo mês. Exatamente. Você deve torrar mensalmente todo o dinheiro que tiver depositado, de um modo que o faça sentir-se rico. Imagine-se, por exemplo, passando um final de semana em um hotel de alta classe. Essa conta fortalece o princípio de ser bom recebedor e, em segundo lugar, compensa seu esforço para seguir um plano financeiro. 3. 10% para a conta de poupança para despesas de longo prazo. 4. 10% para a conta da instrução financeira. 5. 50% para a conta das necessidades básicas. 6. 10% para a conta das doações. Declare: sou um excelente administrador de dinheiro. Para colocar o princípio em prática. 1. Abra as contas ensinadas. 2. Crie na sua casa o pote da liberdade financeira e guarde uma quantia qualquer ali todos os dias. Podem ser R$ 5 ou R$ 10, um único real, um centavo que seja ou todo o seu dinheiro trocado. Isso deixará a sua atenção diariamente concentrada na sua liberdade financeira. E, como você sabe, onde a atenção se fixa, os resultados aparecem. 3. Independentemente de quanto dinheiro você possui, comece a administrá-lo agora. Arquivo número 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. O autor afirma, nesse tópico, que de fato é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Para as pessoas ricas, no entanto, essa é uma situação temporária. No caso de quem tem uma mentalidade pobre, é permanente. Os ricos entendem que é necessário suar a camisa somente até que o seu dinheiro comece a trabalhar duro o bastante para ocupar o seu lugar. Eles acreditam o seguinte: quanto mais o seu dinheiro trabalha, menos eles terão que trabalhar.
Em outras palavras, a meta é tornar-se financeiramente livre tão rápido quanto possível. A definição de liberdade financeira é simples, é a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar nem depender do dinheiro de alguém. O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. Para vencer no jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar pelo estilo de vida desejado. Em suma, você se torna financeiramente livre quando seu rendimento passivo excede as suas despesas. Os rendimentos passivos podem ser investimentos, quando o dinheiro trabalha para você, ou podem ser os negócios que trabalham para você. Estes últimos são os rendimentos contínuos de negócios cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, tais como item aluguel de imóveis, item royalties de livros, músicas e programas de computador, item licenciamento de ideias, item franqueamento de marcas, item propriedade de depósitos, item e marketing de rede, ou multinível, para citar alguns. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Arquivo número 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. O medo, a dúvida e a preocupação são alguns dos maiores obstáculos não apenas ao sucesso como também à felicidade. Por esse motivo, uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e as de mentalidade pobre é que as primeiras estão sempre dispostas a agir apesar do medo, enquanto as últimas deixam-se paralisar por ele, pois buscam o conforto. A ação é peça-chave para o sucesso, uma vez que ela faz a ponte entre o mundo interior, pensamento e intenção, com o mundo exterior, resultados. Sendo assim, é imperativo superar o medo, pois embora nunca ninguém tenha morrido de desconforto, a aspiração ao conforto matou mais ideias, oportunidades, ações e crescimento do que qualquer outra coisa neste mundo. O conforto aniquila. Se a sua meta na vida é se sentir confortável, eu lhe garanto duas coisas. Primeiro, você nunca ficará rico. Segundo, jamais será feliz. A felicidade não é obtida com uma vida mais ou menos satisfatória, em que ficamos o tempo todo nos perguntando o que mais poderia ter acontecido. A felicidade surge como resultado de estarmos no nosso estado natural de crescimento e vivendo o máximo do nosso potencial. Declare: eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida, apesar da preocupação, apesar da inconveniência, apesar do desconforto, ajo quando não estou com vontade de agir. A fim de concretizar sua decisão. Liste os 3 maiores medos ou preocupações que você tem a respeito de dinheiro e riqueza. Para cada um deles, escreva o que faria se a situação temida efetivamente acontecesse. 2. Pratique sair da sua zona de conforto. 3. Observe a si próprio e os seus padrões de pensamento. Acolha somente aqueles que contribuam para a sua felicidade e o seu sucesso. Arquivo número 17. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. Aaron ensina que ou se é rico ou se sabe tudo, já que as pessoas de mentalidade pobre estão sempre tentando provar que estão certas. Elas usam a máscara de quem já sabe tudo e justificam seu fracasso financeiro como sendo um golpe de má sorte ou um probleminha passageiro. Pessoas de mentalidade pobre não admitem seus erros e não aprendem com eles. Assim, desperdiçam a dádiva de aprender continuamente e evoluir, ao invés de serem deixados para trás. O autor traz um impactante conceito para corroborar sua linha de raciocínio, quando diz que a definição de insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. A ideia é você se aprimorar para se transformar em alguém bem-sucedido. O seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Você é a raiz, os seus resultados são os frutos. Outra razão pela qual é obrigatório você se instruir e se qualificar continuamente é que para ganhar o máximo, você tem que ser o máximo. Portanto, o autor sugere que o leitor dedique muita atenção e energia a aprender continuamente, ao mesmo tempo, a escolher com cuidado a pessoa que lhe fornecerá conhecimentos e conselhos. Aprenda com quem apresenta resultados concretos. Você não deve investir com um corretor que nunca fez isso, já que a melhor maneira de aprender é vivenciar experiências. Se o corretor só conhece o mercado na teoria, ele é tão inexperiente quanto você. Se você se instruir com quem não vai bem, sejam consultores, orientadores ou planejadores, a única coisa que irá aprender é como fracassar. Declare:
eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. E, comprometa-se com o seu crescimento. Todo mês, leia pelo menos um livro ou participe de um curso ou seminário sobre dinheiro, negócios ou desenvolvimento pessoal. O que fazer com toda essa informação? Por fim, o objetivo do livro é a reprogramação do seu modelo de riqueza, começando por identificar e substituir os pensamentos negativos de forma consciente por outros que o fortaleçam. E onde você encontra esses modos de pensar? No livro. Todas as declarações contidas neste artigo são modos de pensar que transmitem força e êxito. Adote todas essas maneiras de pensar, ser e também essas atitudes como suas. Decida agora mesmo que a sua vida será melhor se você optar por pensar da forma como foi sugerida aqui em vez de permanecer com os hábitos mentais autodestrutivos do passado. Determine que, de hoje em diante, os seus pensamentos não mais o governam, você é quem os governa. A partir de agora, a sua mente não é mais o capitão do navio, você é o capitão e a sua mente está sob as suas ordens. Lembre-se, você pode escolher os seus pensamentos. Além disso, não se esqueça que você deve assumir o controle da sua vida financeira e fazer o dinheiro trabalhar para você se quiser atingir a tranquilidade financeira. Deixarei o link na descrição do vídeo caso você queira adquirir o livro.